Boa tarde, gente linda do meu coração. Que a felicidade faça morada em nossos corações nessa tarde. Obrigado, família, por nos acompanhar. Crianças, que bom ver vocês aqui de novo no nosso cantinho virtual. É muito importante vocês estarem aqui participando todos os dias, junto com a gente no nosso cantinho virtual. Meus gatinhos e minhas gatinhas, com os olhinhos fechados, a mãozinha do coração, vamos repetir esta oração. Repitam comigo. Jesus querido, hoje quero pedir para que o Senhor abençoe cada um dos meus amiguinhos, minhas professoras, nossa diretora e todos da nossa escola. Amém. Muito bem, meus amores. Agora que nós já começamos bem, vamos continuar. Nessa semana, vocês irão aprender um pouco mais sobre as plantas. No PET 4, semana 2 de Ciências, nas páginas 35, 36, 37 e 38. Vocês sabiam que, assim como nós, as plantas nascem, crescem e desenvolvem? Acho que sim. Mas vamos lá e aprender mais um pouquinho. Além disso, as plantas podem produzir flores, frutos e sementes. O crescimento e o desenvolvimento de uma planta pode durar vários dias, meses ou até anos. Mas com o passar do tempo, algumas plantas morrem. Essas são algumas das etapas do ciclo de uma vida, de uma planta. É um ciclo da vida de um ser vivo. Nasce, cresce, se desenvolve e morre. Que pena. Mas as coisas não acabam assim. Elas retornam com as sementinhas que vieram dos frutos também. As plantas, como já disse, são seres vivos. E assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. A diferença é que elas não são humanos, são vegetais. Para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Vamos saber quais são? As partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Olhem só este desenho. Ilustra bem. Vamos aprender um pouquinho sobre cada uma dessas partes. A raiz, que fica na maioria das vezes embaixo da terra. O caule, que é o que sustenta a planta. As folhas, que ajudam a produzir, através da fotossíntese, o alimento. O fruto, que é produzido para depois tirar as sementes. As flores, as sementes, tudo e cada uma delas tem uma função.
Então, vamos lá. A raiz. A raiz é a base das plantas, como se fossem os nossos pés. Porém, ficam fixos, não saem do lugar. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho no copinho d'água. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Você sabia que nós comemos até alguma delas? Vamos lembrar de algumas raízes que a gente come. Beterraba, mandioca, inhame, cenoura. Deu até fominha. São sim raízes comestíveis. Agora vamos para outra parte de uma planta, o caule. O trabalho do caule é repartir todos os nutrientes que a plantinha sugou da terra. O caule é a parte que deixa a planta de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir pela plantinha toda, como faz as nossas veias, transferindo todos os nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Então, o caule também pode ser chamado de tronco quando a planta é maior, como as árvores. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cor diferentes. Por exemplo, o tomate é verdinho, o caule dele, e é mais fininho. A cebola são formatos cilíndricos. A textura às vezes é meio áspero, como uma casca de uma árvore. Até as cascas das árvores são diferentes. Uma de acerola, ela é mais lisinha. A que tem a produção da jabuticaba, a jabuticabeira, ela é mais cheia de casquinha. Então, cada uma tem uma cor, um marrom mais escuro, uma cor mais pro lado do preto, um esverdeado. O tamanho e o comprimento e a largura também são diferentes. O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos alguns deles, eles servem para fazer o lápis e o papel que usamos na nossa escola, na nossa vida, dia a dia. É do caule, é da árvore, é aquela madeira que a gente faz transformar em lápis e papel. Acreditam? Outra parte da planta muito importante é a folha. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia para a plantinha. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. Como a gente tem que comer para o nosso organismo ficar forte e saudável, elas transformam a energia do sol, o calor do sol em contato com a sua folhinha, que faz a fotossíntese e faz ela crescer, virar alimento para a plantinha. Algumas plantas, algumas folhas que nós podemos comer. As saladas tão boas para a nossa saúde são feitas com folhas. Couve, alface, espinafre, rúcula, salsinha, cebolinha, todas essas coisas verdinhas que a gente coloca na salada, que às vezes tem gente que faz assim, eca, mãe! Mas elas são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo.
flor é outra parte da planta. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas. Mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas. Não! Você também achou que era, né? A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes para a reprodução. Você sabia que também há flores que podemos comer? Elas deixam o nosso prato bonito, além de serem deliciosas. Vamos a mais uma parte da plantinha, que é o fruto, a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos, também tem o trabalho de proteger as sementinhas. Alguns frutos que a gente come: pera, maçã, abacaxi, banana, manga, acerola, jabuticaba. Então, todos eles têm lá dentro uma sementinha que é protegida pela fruta, aquela parte gostosinha que a gente come. Então, na maior parte das plantas, elas ficam penduradas nos galhos e quando estão maduros, caem no chão. Então tem que correr para debaixo da árvore e pegá-las todas para comer fresquinhas, quem pode, é claro. Você sabia que a fruta é um fruto doce e comestível? Pois é, comer frutas todos os dias faz muito bem para a saúde. Mas afinal, qual é a sua fruta preferida? Agora vamos à semente. A semente é pequenininha e fica escondida dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha. Quase todos os dias nós comemos sementes. Você sabe qual é a semente que costumamos comer mais? Vamos pensar. Lembrei. Arroz, feijão. Delícia! Duas sementinhas que a gente come de montão. Falamos de todas as partes das plantas, mas tem uma coisa muito importante que não podemos esquecer. Todas essas partes existem, mas há plantinhas que não têm essas partes todas. É que existem muitos e muitos tipos de plantas no mundo. Então, comece a olhar melhor para as plantinhas aí à sua volta e descubra quais as partes que elas têm. As plantas da mamãe e da vovó têm flores e frutos. Pense aí, olhe ao seu redor e me conte. Depois, vamos fazer o nosso pet. Hoje, o nosso pet traz uma atividade de experiência. Vocês irão gostar muito. E com este experimento, vocês conhecerão as fases da vida da planta, como as plantinhas nascem e crescem, de uma forma bem divertida e curiosa. Vamos logo iniciar nossas atividades de hoje. Número 1. Não esqueçam, escrevam a ficha e o alfabeto cursivo maiúsculo. Número 2. Assistam os vídeos, acessando os links complementares que a tia irá postar durante o nosso encontro de hoje. Lembre-se, eles ajudam a gente a aprender ainda mais. 3. Leiam e resolvam com atenção as atividades do PET 4, semana 2 de Ciências,
que está nas páginas 35, 36, 37 e 38. Façam todas as atividades com aquele capricho e a atenção de sempre. Conto com vocês! Ah, meus amores, sou muito feliz por tê-los aqui comigo diariamente no nosso cantinho virtual. Estamos aprendendo muito a cada dia. Se Deus quiser, em breve estaremos juntinhos para partilharmos nossos conhecimentos. Mil beijocas da tia. Tchau, tchau.